Boa noite, boa noite. Nosso tema da live de hoje: como deixar de comer as suas emoções. Então a gente vai começar. A live de hoje vai ser muito importante para a sua trajetória, para que de fato você consiga perder peso, tá bom? Para que você se permaneça também sempre magra. Porque claro, né? Hora ou outra, poxa, quem não come por emoção? É muito natural, né? Porque nós somos seres humanos. E todo ser humano ele é envolto por muita emoção. Seja ela boa ou seja ela ruim, na verdade. Então, a live de hoje, com certeza, vai te ajudar a entender melhor. E você vai conseguir identificar o porquê que às vezes você está comendo nesse sentido. E olha, às vezes tudo bem você comer por emoção. Somente se essa emoção for boa, for uma emoção prazerosa, que te lembre colo de mãe, carinho de vó, né? O grande problema é que, às vezes, a gente acaba comendo por sentimentos ruins, né? E que acaba a gente deixando a gente cada vez mais frustrada, né? Seguinte, se você é daquela pessoa que come porque tá triste, come porque tá feliz, come porque tá ansiosa, come porque tá frustrada, come porque tá com medo, come porque se sente sozinha. Bom, quero te dizer o seguinte, você não tá sozinha nesse mundo e você não é a única pessoa que sente essas coisas. Tem uma pesquisa da Harvard, uma pesquisa recente, que eles fizeram e olha, eu vou te dizer que nem eu sabia desse dado, mas 40% da população come as suas emoções. Para a gente ter ideia do quanto isso impacta diretamente a nossa qualidade de vida e principalmente impacta no objetivo que você quer chegar. Se você então quer emagrecer e quer emagrecer de maneira definitiva, você precisa se cercar de estratégias para que você não caia nessa armadilha. Porque sim, é muito fácil a gente tá triste, a gente vai comer. Mas o que será que a gente pode fazer? E o que será? Por que será? Né? Dá para identificar as causas? Dá para prever alguma coisa? Olha, e nesse estudo da Harvard, na verdade, tem muita coisa que eles levaram em consideração. Então, não é só uma questão genética, não é só uma questão socioeconômica, são várias coisas que acabam interferindo para que você, às vezes, tenha a famosa fome emocional. Aquela fome que às vezes surge do meio do nada e você acaba comendo coisas que você não deveria comer. E que quase sempre você fica muito triste quando isso acontece. Eu imagino que sim. Eu imagino, porque é algo que excede o seu controle fisiológico. Em algum momento, o seu cérebro reconheceu que alguns alimentos, né, principalmente alimentos que são mais açucarados, então que tem aí o açúcar refinado, e outros que tem o trigo, eles fazem uma conexão com o seu cérebro muito grande e te traz um conforto momentâneo. E isso o seu cérebro te deu esse comando. Quando você comeu esse alimento, você teve esse comando e que te deu muito prazer e te deu até um momento de tranquilidade, de calmaria, né? Então, quase sempre, quando a gente tá ansioso, nervoso, frustrado, com medo, sozinho, né? A gente acaba tendo a tão famosa fome emocional. Então, quais são os gatilhos que antecedem uma fome emocional? Primeira coisa que você precisa reconhecer, tá bom? Todos nós erramos. Todos nós somos seres humanos, né? E a gente convive com outras pessoas. Então, quando a gente tem problema familiar, isso impacta muito o nosso coração, a nossa mente, nossa alma. Então, às vezes, se você tem algum problema na tua família, você pode sim cair nessa grande armadilha. Outra coisa que acaba influenciando demais, são os problemas que você tem no trabalho. Muito.
É a maior causa de queixa, de fome emocional que a gente tem, são problemas no trabalho. São aquelas pessoas que sim, trabalham, desempenham uma boa função no seu trabalho, só que hora ou outra, elas se veem, na verdade, numa situação que elas não gostariam. Tem um estresse do chefe, tem uma planilha para ser entregue porque as coisas não estão dando certo da maneira que você gostaria. E isso te acaba gerando muito estresse. E quanto mais estresse, porque assim, a gente fala tanto de estresse que é importante eu explicar para vocês o que é o estresse, né? Na verdade, o estresse é uma explosão de radicais livres dentro do teu corpo. Então, é um bombardeio de cortisol, que é o hormônio de estresse, trazendo, na verdade, alguns radicais que são ruins, alguns agressores para o teu corpo. E isso é pulverizado meio que instantaneamente. Então, com grandes descargas de cortisol passando por você, e esse estresse oxidativo que a gente chama também, junto com os radicais livres, pode fazer você o quê? Pode fazer você infartar. Você pode, de repente, virar uma pessoa hipertensa. Você pode ter diversos tipos de problemas de saúde exatamente por causa do estresse. Só por causa dessa tão temida, né, palavra que acomete todo mundo hoje. Então, sim, a gente tem que ter algumas estratégias para tentar combater. Ok? Outra coisa que acontece muito, um gatilho muito presente. Pessoas que não conseguem descansar. Se você é aquela pessoa que está sempre ligada, você está sempre plugada em alguma coisa, ou você é aquela pessoa que trabalha demais, ou você é aquela pessoa que está toda hora conectada aqui na rede social, toda hora aqui, você é uma pessoa que não descansa nunca, e principalmente você não descansa seu cérebro. Então você é uma pessoa que com certeza tem uma chance maior que outras de desenvolver a fome emocional. Então é muito importante que você entenda que você precisa ter uma pausa de descanso. E eu sempre falo para todo mundo, tá bom? Sono é sagrado. Horário do seu sono é horário do seu sono, ponto final. Horário do seu sono não é para ficar vendo celular, não é para ficar vendo TV, não é para ficar vendo nada. Essa hora da noite, 7h46 da noite, não é para vocês estarem vendo live com essa luzona clara, né? Eu tô numa luz bem clara aqui. Vocês têm que estar me vendo numa luz baixa, já pequena. Não é para sair da live não, tá bom? Pelo amor de Deus. É para ficar aqui comigo, mas para ficar atento a muitas coisas, a muitos estímulos externos que talvez façam com que o teu cérebro não descanse. E se o seu cérebro não descansar, a quantidade de cortisol que vai entrar à noite, na madrugada, vai ser pior. Então, o estresse oxidativo do período da manhã vai ser pior. Tudo vai ser pior. Então, pare e descanse, ok? Outro problemão que antecede gatilho emocional. Se você está com dívida, se você está precisando ganhar mais, se você está preocupado com alguém da família, que você está dando um suporte financeiro para ela. Então, tudo isso junto pode gerar a famosa fome emocional. Ah, ok, Nutri, eu já entendi que tudo isso pode contribuir para que eu tenha fome emocional. Mas o que a gente pode fazer de fato para que a gente pare de comer as nossas emoções? Para que eu pare de comer na hora que eu tenho raiva, para que eu pare de comer quando eu tô frustrada, quando eu tô triste, quando eu tô chorosa. O que eu vou fazer? Primeira coisa, primeira dica que eu vou te dar, e funciona muito, tá? Quem trabalha desse sentido, quem faz muito isso são as psicólogas, mas trabalha muito, a nutrição também, uma parte da nutrição trabalha só com isso. A primeira coisa que você vai fazer, identificou que você às vezes tem essa fome emocional que surge do nada e que pode às vezes até anteceder uma compulsão alimentar, que depois a gente pode falar um pouco mais pra frente. Primeira coisa que você vai fazer, aí uma ferramenta para você pôr em prática, tá bom? Primeira coisa, você vai ter um diário alimentar, um caderno seu. Você vai pôr lá, segunda-feira,
café da manhã, plá, 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 plá. Veio o negócio da fome emocional. Era umas 10 e pouco da manhã. Você começou a ficar meio angustiada, você percebeu. Você fala, nossa, eu preciso comer. Ou, na verdade, as pessoas começam assim, eu preciso tomar um café. Eu preciso tomar um café. E o café antecede algumas fomes emocionais. Você percebe que ao tomar o café, só o café não é o suficiente. Você precisa do café, porque o café muitas vezes ele é o gatilho que antecede o ato de comer. Eu preciso comer alguma coisa, e você come alguma coisa. E às vezes pode comer de um jeito compulsivo. Então você vai ter um diário alimentar. Você vai anotar o que você come. Comi 6 bolachas de água e sal. Coloca lá na frente da bolacha de água e sal o que você estava sentindo nessa hora. Ah, eu estava sentindo sono. Então tá, escreve lá, sono. Você tem que saber que você comeu porque estava com sono. Ah, eu comi porque eu estava com raiva do chefe. Então escreve lá, estava com raiva do chefe, escreve lá. Ah, eu comi porque, na verdade, eu nem sei. Porque a minha irmã vai vir no final de semana, eu tô super feliz. Então você comeu porque estava feliz. Escreve também. Não é para colocar só coisa ruim. Às vezes a gente come também por emoções boas. Então escreve, isso também é importante. E esse roteiro, na verdade, vai ajudar muito, muito a você começar a identificar quais os horários e quais as situações de maior estresse que você vive e que pode sim estar fazendo com que você coma desnecessariamente. Tá bom? Primeira coisa, tenha de fato um caderninho, um roteiro. Anote tudo que você come e suas emoções. Outra coisa, é quase impossível, ninguém aqui tem condição de morar lá no meio do mato, na Amazônia, né? Ficar longe da internet, ficar longe de tudo. Eu acho que é o sonho de consumo de muitas pessoas. Durante o meu também foi uma época, tá bom? Hoje em dia não mais. Mas controle o estresse. Tente controlar os picos de estresse. Puxa, se você já sabe que aquele fulano te tira do sério, sabe? Tem pessoas que tiram a gente do sério só porque que a gente não vai com a cara dela, não é verdade? Porque, sei lá, não teve empatia, não sei. Ou porque às vezes já teve uma discussãozinha, uma treta aí no trabalho. Puxa, evita de ir lá. Você sabe que aquela pessoa, você não vai com a cara dela, então evita de ir lá. Não vai, não fica procurando sarna para se coçar, entendeu? Afaste-se de situações que te geram estresse. E você sabe quais são as situações, você sabe, você vivencia isso, então você sabe quais são elas. E você sabe também quais são as pessoas que você deve evitar. Ah, eu tô para resolver algo muito, muito difícil que vai acontecer nos meus próximos dias. Eu tô super nervosa, super estressada. Quer um conselho? Como filha de Deus? Reza. Nada abranda mais o nosso coração, né, e a nossa alma do que orar. Você vai perceber que a sua carga de nervoso vai diminuir muito. Então, coloque a sua fé lá em prática nessa hora. Aliás, né, para que a gente controle o estresse, é isso. Você vai procurar fazer atividade física e vai sim ter um momento para você orar, para você meditar, que seja. Isso ajuda muito a baixar cortisol, a baixar o nosso nível de estresse. Já está mais do que cientificamente comprovado que essas duas, atividade física mais meditação ou oração, reduzem estresse. Então, ponto. Tá nervosa, tá ansiosa, tá esperando algo se resolver? Vai para academia e depois faz a sua oração, tá bom? É importante você entender quando é fome física e quando é fome emocional.
É importante você aprender isso. E quase sempre, no começo, tá tudo muito bagunçado dentro de você. Então você não entende. Você começa a achar que, na verdade, qualquer ronco da barriga é fome física. A minha barriga roncou. É fome. Vou te dizer que não. Não é sempre que essa barriga ronca que está com fome. E não é fome física. Se sua barriga ronca demais, pode ser até proliferação de gases demais ali no seu estômago, que não era nem para ter, né? Então pode ser que você está ingerindo alguns alimentos altamente fermentativos e que estão aí, né? Soltando muitos gases, fazendo muitos gases. Pode ser que você seja uma pessoa que você não tenha a quantidade de enzimas adequada dentro do estômago. Então você também vai ter todo esse barulhão. Então não é porque roncou a barriga, tá com fome, tá bom? Fome, tá bom? Fome é quando a gente come o que tem na mão. O que tem. Não é, ai, tem uma bolachinha, ah não, não quero. É aquela pessoa que abre e fecha o armário. É a pessoa que abre e fecha a geladeira. Isso não é fome não. Isso é fome emocional. Você está comendo a sua emoção. O que você precisa é voltar lá para o diário alimentar, para entender qual que é o sentimento dessa hora. E tentar trabalhar em cima desse sentimento. Tá? Isso é bem importante, você começar a identificar para saber o que a gente pode fazer. Outra coisa, a gente, às vezes, tem fome emocional por tédio. Quem de final de semana, isso acontece comigo, quem de final de semana tá lá, já assistiu 3, 4 capítulos da série, fala assim, não tem mais nada para fazer, vou comer, não é? Não é assim que a gente faz? Vai comer. Ou abre uma cerveja, ou abre um vinho, não é? É por tédio. Porque durante a semana a gente é tão ocupada que a gente não está acostumada a não ficar 2 horas sem fazer nada. E aí dá tédio mesmo. E aí você fica querendo comer, lambiscar, fazer coisas que não é para você fazer. Então evite o tédio. Se você é dessas pessoas, e eu também sou, tá bom? Faça um roteiro no seu final de semana. Coloque alguma coisa no seu final de semana. Se o seu final de semana tá tão vazio assim, é porque a gente pode preencher com alguma outra coisa. A gente pode preencher com atividade física. A gente pode, aliás, fazer toda a nossa programação da semana. Você pode fazer a sua agenda da semana. Você pode, aliás, cozinhar para você. Montar toda a sua marmitinha. Todas as suas estruturas, todas as frutas que você vai querer já lavar, já higienizar. Deixar tudo pronto no seu final de semana. Para que, enfim, na hora que você fale, não, agora eu vou sentar, porque agora eu vou ver minha série. Você não vai ficar entediada. E você não vai querer voltar lá para a geladeira e comer mais um pedaço do pudim que tá lá. Entendeu? Para as mamães que têm filhos pequenos de final de semana. Não é para ficar comendo a comidinha da criança. Porque você vai comer no final de semana, você come por 5 no final de semana. Entediada, querendo que a criança durma e a criança não dorme, você acaba comendo. Você toma um café e depois você come na sequência. Então a gente tem que se cercar de estratégias. A primeira coisa. E aí, vale tudo. Vale se organizar, fazer as marmitinhas, vale ler livro, vale sair com o cachorro, né? Tem pessoas que têm cachorro e gostam de passear com o cachorro. Então, vale tudo para que você não caia no tédio, mesmo nessa mesmice. Outra coisa fundamental, se você já identificou, eu tenho fome emocional, eu tenho, Nutri, eu sou dessas. Tá bom, vamos levantar a bandeirinha aí. Não compre guloseimas na sua casa, porque você vai comer. Você vai comer.
Ah, não, eu vou comprar esse biscoitinho, ou eu vou comprar, na verdade, a bisnaguinha para pôr de lanche para criança. Ó, vou falar um negócio para vocês. A bisnaguinha que você compra, você dá desculpa que é pro teu filho. Quem come é você. E não é nem para você, muito menos para o seu filho comer. Aquilo não tem nada de pão. Nada de pão. Então, se for comprar alguma coisa lá no supermercado, vai comprar comida de verdade. Não vai ficar gastando 9, 10 reais num pacotinho de bisnaguinha que não serve de nada e que quem come inteiro é você. Né? Então, evite de comprar essas guloseimas, essas coisinhas que vocês sabem, que vocês gostam. Todinho, sei lá, bolacha recheada. Bolacha de maisena. Quantidade de mãe que compra bolacha de maisena, misericórdia, só Jesus. Que acha que o negócio é bom. Que acha que o negócio é a base só de maisena, que é amido de milho. Não é, mãe. Não é. Tá bom? E pior, você compra pra criança. A criança come um, né? E você come 6. E aí acha que tá tudo bem. Não tá tudo bem. 6 biscoitos de maisena tem a caloria do seu almoço. Você acredita? É um prato de arroz, de feijão, a sua proteína. Você come toda essa caloria nesse biscoitinho porcaria aí. Então, se der fome emocional, o que você vai fazer agora falando das nossas estratégias de alimentação? Depois de tudo isso aqui falado, o que você vai fazer? Nutri, eu já li, eu já meditei, eu já saí com o cachorro, eu já anotei que eu fiquei com raiva do chefe, só que até agora o negócio não vai. Não vai. O que eu preciso fazer? Então vamos lá. Que agora, de fato, a gente vai fazer o que tem que fazer. Tá bom? Todo comando que a gente dá para o nosso corpo ele precisa de um tempo para entender. Só que quase sempre, quando a gente pede para o nosso corpo bloqueios de estímulos neurológicos, às vezes ele tenta nos sabotar. Mas para isso, resolve muito, muito de verdade. Tá bom? Água, gelo e limão, mas concentrado. Você vai fazer 2 dedos de água e vai espremer um limão. Outra coisa que ajuda muito e para na hora, fazer um chá verde bem forte. Bem forte. 1 colher de sopa dele para 150 ml de água. Também vai passar na hora. Todas as vezes que a gente dá um alimento, oferece um alimento muito azedo ou muito adstringente, a gente paralisa isso no cérebro. É como se a gente desse um antídoto. Ele rompe essa sinapse do carboidrato, porque basicamente isso, o seu corpo na verdade está pedindo por mais respostas à insulina, por mais alimentos que tenham glicose para se transformar em glicogênio, e a gente vem na verdade com um alimento que é totalmente adstringente. Então é o adstringente e é o azedo e o amargo que quebra isso na mesma hora. Na mesma hora. Então, outra coisa que quebra muito também, mas às vezes você pode não ter em casa. Às vezes eu tenho. É ruim do caramba, mas quebra, funciona. Funciona e funciona muito bem. É chocolate 100%. De fato. Ai, Gi, mas eu tenho cacau em casa. Pode ser? Pode ser que não dê certo com o cacau. Você vai ter que ter o chocolate mesmo 100%. Porque no chocolate 100%, ali do cacau 100%, a gente tem alguns compostos
diferentes pela oxidação que não teria ali no nosso cacau orgânico. E são esses compostos que ficam aglomerados por causa da temperatura que o chocolate é feito, que ele está mais concentrado na barra e não no cacau em pó, tá bom? Então, se você tiver um chocolate, não precisa 100%, a partir de 90%, ele já funciona. Outra coisa que funciona bem, pensando no cacau, é nibs de cacau. Quem aí já comprou nibs de cacau? Algumas receitas pedem, né? Nibs de cacau. Aquelas vitaminas proteicas que a gente faz, também a gente põe nibs de cacau ali dentro, porque ela ajuda a controlar algumas coisas assim do sistema nervoso central. É exatamente isso que a gente está fazendo com essa proposta. Mas é ruim. É ruim demais. O negócio é horroroso, tá bom? Então, assim, são três. Vamos repetir. Limão. Tá bom? Limão. Água, gelo, limão. Hiperconcentrado. Então, não é para fazer cara feia. Não é para inventar de colocar adoçante. Se botar adoçante, vai ficar gostosinho e você vai ficar com mais vontade de comer algum carboidrato. Outra coisa é o chá verde, adstringente, muito, muito amargo. Muito amargo. Então, você vai fazer uma colher de sopa para 150 ml de água. Ele tem que ficar forte na infusão por 5 a 8 minutos. Nele lá, tampadinho. Ok? E outra coisa, consumir o chocolate de 90 a 100% ou nibs de cacau. É certeiro. Façam e depois me digam o que vocês sentem, porque é automático. De verdade, façam e depois me digam, tá bom? E é claro, se você não tem nada disso em casa e se caiu, se reconheceu que você tem a fome emocional e mesmo assim você deslizou, puxa, se perdoe, tá bom? Reconheça, dê o seu melhor no próximo dia. Tente fazer do próximo dia algo diferente. Faça algo sempre por você. Entende? Nunca pensando no próximo, não é, a gente não vai emagrecer por causa do outro, porque o outro quer que a gente emagreça, não é por isso. Mas se errou hoje, tenta consertar amanhã por você e não pelos outros, tá bom? Isso que eu queria dizer para vocês, meninas. Vamos lá para as perguntinhas? Bora lá? Hoje a live era mais rapidinha mesmo, tá bom? Deixa eu subir. O que vocês me escreveram aqui? Do final de semana, a gente fica entediada no final de semana, então a chance da gente errar é maior, com certeza. A Geisa aqui falando pura verdade. Deve ser com relação às guloseimas das crianças, é verdade sim. É verdade, porque acaba comprando para as crianças. Nesse final de semana, meus sobrinhos vão vir para cá, então a minha mãe já quis começar a comprar algumas guloseimas. E até já abriu algumas. Então, eu sei bem como é que funciona. Eu sempre acho que eu mereço. É bem isso, viu, tá? É bem isso. A gente fica naquela de... eu mereço. Porque eu bati meta da empresa. Eu mereço porque minha semana foi tão desgastante. Eu mereço. Poxa, hoje eu consegui fazer um negócio tão difícil que eu nunca... fiz, então eu mereço. Então a gente fica achando que a gente merece tudo, né? E aí que a gente se descontrola. Para que o emagrecimento aconteça lá do seu planejamento de 100%, você precisa cumprir 80%. É uma regra matemática. Isso é a mesma coisa com o seu salário. Se você não conseguir cumprir isso aí, você não vai conseguir emagrecer. A conta não fecha, gente. E é simples assim. Tá bom? Então deixa para fazer essas escapadinhas, que às vezes elas são normais, naturais. Comer por emoção e sentimento bom, às vezes está toda a família reunida, né? Vem os avós para casa, tudo bem. Mas ficar refém de um sentimento que na verdade está fazendo você cair toda hora, aí não. Aí a gente precisa de ferramenta mesmo para saber qual é o próximo passo que a gente precisa dar.
Ai, meu Deus, sempre como as bolachas da minha filha. É, eu imagino. É normal, faz parte. Vou ter que andar com o limão na bolsa. Gente, isso do limão é impressionante, tá? E o limão é às vezes assim, ó. É o seguinte, muitas vezes a gente tá almoçando fora com a nossa família. Vamos pensar assim, numa mesa muito farta, tem muita coisa, você já comeu, você se empanturrou e você fala, meu, tá vendo aquela sobremesa ali? Eu bem que gostaria, né? E a gente fala, por que não? Aí eu vou te falar o seguinte, da próxima vez que acontecer isso contigo, e se quiser comer mais daquilo que você já comeu, porque, puxa, você já comeu, entende? Você já comeu. Pede uma água com gás, gelo e limão. Vai quebrar é na hora. É na hora, é impressionante, é surreal o que o limão faz. Vale muito a pena. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, perguntando. Gente, não enxergo é nada, que horror. Toma qualquer uma dessas estratégias bem na hora que a fome emocional estiver pegando? Sim, qualquer uma dessas. Exatamente, é na hora que o bicho estiver pegando mesmo. De verdade. E quem já comeu chocolate 90%, eu vou dizer, é horroroso. É uma sensação horrorosa, né? Não é porque eu sou nutricionista que eu gosto de tudo não, gente, tá? Eu falo bem a verdade pra vocês. Chocolate 90% é ruim. Sinto muito, é ruim. Eu como o cacau orgânico em pó. Amo. Mas quando ele é aquecido, ele solta, ele libera alguns fenólicos que deixam ele muito amargo. Não sei, eu sinto um amargor muito grande. Então, eu não gosto. Mas que ele funciona? Funciona total. Ele funciona e o nibs de cacau também funciona, tá bom? Só que o nibs de cacau, eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês. Nibs de cacau, ele é um pedacinho mesmo do cacau, assim, bem duro, ele é bem duro. Então, a única coisa que você vai conseguir fazer é colocar na boca e ficar lá deixando ele dissolver, tá? Eu prefiro nessa hora ou a água com gás, gelo e limão, ou na verdade o chá verde. Porque o chá verde, a gente já começa a controlar outras ações de inflamação que tá tendo. Porque se a fome emocional ela vem e ela veio por uma sobrecarga de um cortisol alto, então eu já começo a controlar isso. Então, se eu não tiver em casa, eu vou de limão. Se eu tiver em casa, eu faço um suco verde porque eu acho que é mais interessante, tá? Tem algum que possa ajudar a controlar também a ansiedade com algum chá? Olha, para cortar essa hora de imediato, não. Tem sim estratégias de chá para fazer, para controlar a ansiedade, mas não para quebrar esse gatilho. Não. Porque nenhum chá que mexa com o sistema nervoso, como camomila, melissa, valeriana, mulungu, não são chás nenhum adstringente, nenhum deles. Então, não. O que você pode fazer é fazer essa estratégia imediatamente com essas coisinhas que a gente está falando e logo depois sim colocar uma estratégia de recaptação de serotonina. E aí entram todos esses chazinhos, tá? Pode ser. Que mais, meninas? Que mais? Só isso de dúvida hoje? Mas ó, façam a estratégia e depois me contem. Falem aí o que vocês acharam, porque com certeza vocês vão gostar. E com certeza vai dar super certo, porque se dá certo para mim, dá certo para as pacientes, para as alunas, para as pessoas que convivem perto de mim, com certeza vai dar certo também para vocês, tá bom? Então, ó, gente, obrigada. Se você tá vendo essa live depois, tá bom? Na página gravada, deixa aqui para mim nos seus comentários, tá bom? Se tiver alguma dúvida, também me escreve. Eu vou ter um prazer enorme de te responder, tá bom? Meninas, ó, um beijo e até mais. Tchau, tchau.